Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O direito vai mudar mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 200 anos. Por isso, o advogado que quiser se destacar nesse mercado tem que adquirir novas habilidades que serão essenciais para o seu sucesso. Ele tem que se tornar um advogado ou advogada 4.0. Mas quais são as habilidades desse novo profissional? Como você pode se tornar um advogado 4.0? O que vai mudar nos escritórios e departamentos jurídicos? Onde buscar conhecimento para não ficar para trás? Prepare-se para essa mudança neste episódio, em que converso com Bruno Feigelson, uma das maiores referências da advocacia 4.0. Ele é sócio do escritório Lima Feigelson Advogados, CEO do Sem Processo, foi presidente e atualmente é parte do conselho da AB2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, é CEO da Future Law, mentor na Life Aceleradora, cofundador da Dados Legais e cofundador do Lawtech Hub. As referências deste episódio estão na descrição. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. O nosso e-mail é podcast@flux.com.br para você mandar qualquer dúvida ou sugestão. Beleza? Vamos nessa? Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Eu queria que a gente começasse falando um pouco, muito se fala hoje em dia que nós estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial. E aí, até por isso, o nome do podcast, né, Direito 4.0. E muito se fala também do advogado 4.0. Eu acho que seria interessante a gente começar falando de quem que é esse advogado, né? O que ele tem de diferente do advogado tradicional. Legal, Gustavo. Primeiro, aí, obrigado aí pelo convite. Super prazer participar desse projeto, super legal. Cara, interessante, né? Definir o que é advogado 4.0, até contando uma curiosidade. As primeiras palestras que eu fiz, eu chamava de advogado 2.0, tá? E aí, inclusive, se você for pegar e jogar no Google, tem algumas palestras lá do ano de 2017, 2018, que a gente chamava de advogado 2.0, que seria esse profissional que usaria tecnologia. E aí, com o tempo, a gente foi questionando, mas o que seria o 2.0 em relação ao 1.0? Será que a gente está numa mudança tão grande? Eu me filio muito à percepção do Richard Susskind, que fala que o direito ele vai mudar nos próximos 5 anos, mais do que mudou nos últimos 200. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade realmente de uma mudança completa do que é a advocacia. Mas aí, com o tempo, a gente foi usando o 4.0 muito por conta da revolução 4.0 que a gente está vivendo. Então, eu acho que o que está acontecendo com o direito não é uma característica especial do direito, mas é uma contextualização histórica de uma mudança que a gente está vivendo, tanto social como econômica. Então, esse profissional, esse advogado 4.0, é o advogado e advogada inserido nesse contexto da 4ª Revolução Industrial e com todas as suas potenciais mudanças. Então, eu vejo tanto do ponto de vista do uso da tecnologia. Então, o direito ele usa a tecnologia, obviamente, mas a gente usa muito pouca tecnologia. Então, o advogado padrão é aquela profissional que utiliza o Word, Outlook, quando muito o Excel, quando muito alguma outra ferramenta. Então, eu acho que a advocacia 4.0, ela traz para si essa questão do uso da tecnologia. Então, uma série de softwares, muitos deles criados para o universo jurídico, que são as Lawtechs. Só para ter uma noção, hoje no mundo, ano passado, foram investidos 1,2 bilhões de dólares no mercado de Lawtechs. Até setembro desse ano, mais 1,2 bilhões de dólares. Então, a gente tem aí quase 10 bilhões de reais investidos nesse mercado. Então, é um profissional que ele usa a tecnologia, ele é mais data-driven, ele busca automatizar, ele busca usar plataformas para se comunicar. Então, eu acho que essa seria uma primeira vertente da advocacia 4.0. A segunda vertente está inserida no contexto do profissional conseguir ajudar os desafios vivenciados nessa nova realidade. Então, até 10 anos atrás, por exemplo, as maiores empresas do mundo eram empresas de recursos naturais, infraestrutura, bancos. Hoje, as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Então, se você é um banco, você está olhando para a fintech. Se você é uma empresa de saúde, você está olhando para a health tech. Se você é uma empresa de seguro, você está olhando para a insurtech. Então, todo mundo que não for de tecnologia não vai existir. E aí a gente teve essas empresas enormes, né, as primeiras empresas com valuation de 1 trilhão, como a Amazon, você tem o Google, você tem a Microsoft,
você tem o Facebook, você tem o Airbnb, você tem esse surgimento das empresas unicórnios, empresas que em um espaço muito pequeno de tempo acabam virando enormes de tecnologia. Então, a segunda vertente seria isso. O profissional que lida com dados, lida com a regulação mais moderna, com sandbox, o profissional que consegue entender todos os aspectos relacionados a essa nova realidade e contribui com esse novo direito. Então, seria a segunda vertente. E a terceira, e por final, da Advocacia 4.0, seria talvez a mais importante, que é a mudança de mindset. Então, aí entram questões não necessariamente só ligadas à tecnologia, mas principalmente a questões de mindset culturais. Então, tem algumas pautas que, para mim, são muito relevantes, como, por exemplo, o empoderamento. Então, você vê, por exemplo, a questão da igualdade dentro da maior parte dos escritórios de advocacia. É uma vergonha a gente ter o ambiente do direito, talvez sendo dos ambientes menos igualitários, né? Então, a questão racial, a questão da mulher, a questão sexual. Então, tem esses aspectos dentro da Advocacia 4.0, na minha visão, e também essa forma de interagir com essa nova realidade. Então, um direito com menos bullshitagem, um direito mais objetivo, um direito mais célere, um direito mais transparente, um direito mais correto e mais alinhado com esse mundo que a gente vive. Então, eu acho que esses 3 pontos aí estariam dentro do contexto dessa Advocacia 4.0. Eu acho que é interessante a gente entrar um pouco nisso que você falou, porque a gente está acostumado muito a ver filme, né? A gente foi doutrinado pelos filmes de ficção científica, e aí vem toda essa onda de low-techs, de tecnologia, como você mesmo disse, e aí já começa todo esse burburinho de tecnologia, meu Deus, vai substituir o advogado, não vai, e agora, empregos em jogo. Qual que é a sua visão dessa questão da tecnologia e do advogado? Qual que é o verdadeiro papel da tecnologia para o advogado? Legal. É interessante, né, porque a gente está sempre nesse eterno retorno, né? Então, como eu falei, a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, mas quando surgiu a primeira Revolução Industrial lá atrás, né, na Inglaterra, você tinha um movimento que chamava o movimento ludista, que eram nada mais do que os tecelãs, o pessoal que trabalhava de forma artesã, e na medida em que começaram a surgir as fábricas, ficaram hiper preocupados de perderem seus trabalhos. Então eles iam lá, quebravam as máquinas, ficavam revoltados, e o que a gente viu a partir daí na humanidade foi que você teve uma substituição de trabalhos. Então você pega as economias mais desenvolvidas hoje do mundo, eminentemente as pessoas estão na área de serviços. E aí, quando a gente vive a 4ª Revolução Industrial, volta isso, e principalmente uma revolução que vai impactar muito a advocacia, vem esse novo medo de vamos ser substituídos, mas muito pelo contrário, né? O que a gente observa hoje, eu vejo isso, cara, muito, mas muito claramente, de forma muito transparente, é que a gente, por exemplo, vai fazer uma vaga de advogado ou advogada para o nosso escritório. Cara, eu recebo coisa de 500, 1000 currículos por vaga, e aí você vai olhando os currículos, você vai vendo que não tem ninguém com a capacidade para lidar com aquilo que a gente trabalha. Então, hoje, por exemplo, no nosso escritório, a gente lida com Visual Law, a gente tem um Chief of Visual Officer dentro de casa, que é um designer, a gente lida com muito dado, a gente cria plataforma, a gente lida com a questão de compliance de dados, a gente lida com a regulação dos sistemas mais modernos, cara, de drone a carro autônomo, a gente está estudando para alguns clientes, a gente lida de regulação de fintech. Então, eu vejo um universo de temas, de novas profissões, de novas formas do advogado atuar, mas isso exige uma qualificação. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma substituição de trabalhos automatizados, braçais, que sequer deveriam ser trabalhos de advogado. Então, quando eu vejo, por exemplo, esse contencioso repetitivo, que infelizmente acaba trazendo muitos profissionais em que o advogado ou advogada, ele se forma com entusiasmo de usar a capacidade cognitiva dele e ele acaba sendo um trabalho repetitivo, igual. Isso é que não deveria ser advocacia. Esse trabalho, felizmente, ele vai ser substituído sim por trabalhos mais automatizados e permitir que os profissionais tenham tempo para lidar com esses grandes desafios da nova realidade, porque a gente está num mundo aí de 7 bilhões de pessoas, daqui a pouco 8, 10, hiperconectado, cross-border, né, as operações aí de comércio internacional totalmente integradas, com redes sociais, aplicativos que nascem a todo momento, leis novas, novos desafios. Então a gente precisa que essa carga de profissionais que existem hoje, eles estejam focados nesses novos desafios e com tempo para isso. Então, eu não tenho dúvida que o papel da advocacia nesse novo milênio, ele vai ser muito mais relevante, talvez, do que tenha sido anteriormente. Então, a gente está indo para 2020, uma nova década, esse novo século. A gente precisa de profissionais hiperconectados, a gente precisa de profissionais
muito melhores, inclusive, do que a gente tinha para conseguir ajudar. Então, de maneira nenhuma eu vejo perda de espaço, pelo contrário, mas eu vejo uma necessidade de uma reambientação, uma reciclagem, e talvez muito dos profissionais que estão hoje, o que é interessante, né? Eu falava isso, eu olhava para minha avó, meu avô, e falava, caramba, eles estão com 60 e poucos anos, isso há anos atrás, e eles viveram coisas de uma realidade totalmente diferente. Então, eles viveram num mundo que não tinha geladeira, não tinha televisão, e eu falava, olha, quando eu tiver com 60 anos eu vou ver isso. E hoje eu estou na casa dos 30 anos, né, com 33 anos, e o que eu vejo é pelo contrário. Eu vejo que eu já vivi umas 2 encarnações nessa realidade. Então, da mesma forma vai acontecer com a advocacia. Então, a gente vai ter profissionais que estão se formando agora, que eles vão exercer 15 especialidades diferentes na mesma carreira, porque na medida em que eles aprenderem e se desenvolverem, o tema vem. Então, por exemplo, hoje a gente tem advocacia de dados, né, data protection, lei de dados, era uma especialidade que até muito pouco tempo atrás atraía pouco, e hoje você tem um universo de pessoas se qualificando. Daqui a 2 anos talvez não seja tão relevante e venha uma coisa nova. Então, eu acho que o desafio da advocacia é se manter inovadora, se manter conectada com essa realidade. Legal. E agora, a gente tem também, né, em consequência disso tudo, você mesmo disse aí, várias opções, né? Agora as oportunidades, toda mudança traz muita oportunidade, né? Mas essa abundância de novos termos, de novas áreas, de novas competências, isso aí chega um momento que dá até uma certa aflição pelo fato de ser tanta coisa que a gente não consegue lidar com tudo. Então, como que o advogado hoje em dia ele consegue parar e separar dessa abundância de informação e de ofertas e de oportunidades? Como que ele consegue separar o que é válido e o que é só mais um movimento, vamos chamar assim, sensacionalista ou só para chamar para ler texto, essas coisas desse tipo? Legal. Pergunta também super interessante, também que demonstra uma coisa que a gente está vivendo, assim. Eu, tanto no escritório, no Lima Ferguson, na Future Law, no Sem Processo, quando estava mais à frente da B2L, agora mais no board, ou na aceleradora na Life, em várias frentes aqui, em todas as dimensões que eu estou, talvez um dos maiores desafios hoje sejam a ansiedade, né? Então, eu tenho o privilégio, o prazer de trabalhar com profissionais brilhantes, em sua maioria pessoas muito novas, com uma qualidade absurda, mas certamente todo mundo aí atordoado nessa realidade que a gente é bombardeado de informação, né? A gente veio do mundo de escassez de informação. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha 6 canais para ver televisão, então eu podia escolher entre a Manchete, a Globo, o SBT, a Record, e hoje a gente liga o YouTube, a gente tem milhares de canais, a gente tem milhares de informações, e gera essa ansiedade, né? Gera esse sentimento de constantemente a gente está perdendo alguma coisa que a gente não está acompanhando. Então talvez a ansiedade seja um dos maiores desafios. E em contrapartida a isso, talvez a busca aí por meditação, todos os exercícios aí no sentido de respiração para se manter mais equilibrado. Eu acho que o grande desafio desse novo século é o equilíbrio, e eu acho que um dos aspectos, uma das características aí da nova profissão é que, da mesma forma que todas as informações do mundo caminharam para a nuvem, né? Então hoje você não tem mais um servidor dentro de casa, ou você não precisa de um computador com muita armazenagem, porque você guarda tudo na nuvem. Da mesma medida, na minha visão, os profissionais do direito também têm que ser assim. Então a gente tem que diminuir a nossa memória e ampliar a nossa capacidade de processamento, porque são invariavelmente contraditórias. Então, quanto mais você guarda informação no seu cérebro, mais difícil você processar, porque você tem uma velocidade menor de acessar todas essas informações. Então, eu acho que o profissional do direito hoje ele tem que ter um processador muito rápido e talvez um nível de memória menor. Então, hoje você tem no teu celular à disposição todos os dispositivos legais, todo o acesso à informação, e o que conta é a tua capacidade de processar e com velocidade. Porque o que está acontecendo no direito, e esse é um dos grandes desafios, é o direito a acompanhar a velocidade desse novo universo. Então você tinha antigamente, você demorava, o carro, por exemplo, ele demorou 62 anos para ter 50 milhões de usuários. Então a expectativa de vida era de 60 anos, teve gente que nasceu, cresceu e morreu no mundo sem nunca usar carro. O Facebook demorou 2 anos, o Twitter 1 ano, o Pokémon 17 dias. Então a velocidade do mundo hoje exige profissionais com uma capacidade de resposta muito rápida. Então a gente tem que entender os desafios jurídicos e dar as respostas numa velocidade que a sociedade exige. Então isso é desafiador,
Então eu vejo essa nova característica do profissional dele estar atento e conseguindo se conectar. Mas, talvez tentando responder a tua questão, um dos aspectos interessantes é isso, né? A gente fala-se muito em direito digital, por exemplo, saiu agora a revista Análise 500, eu fiquei super feliz aí, mas eu saí lá como advogado digital. Eu, particularmente, não sei se eu me considero um advogado digital, porque, na verdade, para mim, o direito digital ele vai comer tudo. Então, qualquer área do direito, qualquer área da humanidade vai ser consumida pela tecnologia. Então, o que é direito digital? O que é internet, né? Algumas pessoas dizem que a palavra internet vai ser até banida do vocabulário. Hoje, ninguém fala eu vou buscar na internet, vou procurar uma informação na internet. O pressuposto é a internet. A internet está tanto no nosso contexto como o próprio ar, como o próprio oxigênio. Então, o direito digital ele vai ser o novo direito. Então, você vai ter as especialidades das mais distintas. A regulação, o direito tributário, o direito trabalhista, mas sempre entendendo as correlações com essa nova realidade. Muito bom. E o que eu acho legal também é que você é um exemplo vivo disso, porque, vamos lá, você é advogado no Lima Ferguson, você atua na Sem Processo, é CEO na Sem Processo, participa da B2L, head de futurismo na Future Law, tem agora a Life Aceleradora e também a Dados Legais, né? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é muito fácil quando as pessoas falam, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas você sendo um exemplo vivo de alguém que está conseguindo trabalhar com todas essas bolas do malabarismo aí que estão no ar ao mesmo tempo, acho interessante para quem está ouvindo pescar alguma dica e alguma informação prática de como que consegue equilibrar isso tudo e que agora o direito realmente mudou, né? Não tem mais só ou advogar ou fazer um concurso público. A gente tem uma infinidade de opções que dá para todo mundo se encontrar no direito, né? Com certeza, né? Essa visão engraçada, né? Quando eu me formei, eu tinha basicamente escritório ou concurso. Até trabalhar em jurídico de empresa era uma coisa super estranha. Eu comecei trabalhando em jurídico, eu lembro que um monte de amiga minha não tinha nem noção. Mas eu acho que eu tenho um caso particular, assim, porque eu tenho uma sorte muito, muito grande de ter pessoas muito boas comigo, bons sócios, boas sócias, o desafio hoje meu é conseguir exponencializar essas iniciativas com pessoas muito boas. Então, em muitas dessas iniciativas eu acabo contribuindo com mentoria, estando junto, mas o desafio é você se conectar com as melhores cabeças e ter os melhores cérebros, mas são desafios dos mais distintos, né? Você pega o desafio que eu vivo aqui na Future Law do desafio que eu vivo no Sem Processo é outro, que eu vivo no escritório, mas sempre o desafio é isso, é conseguir entregar com qualidade, é conseguir entender o cliente, é conseguir entender a necessidade, é analisar a métrica, é analisar para onde está indo, é errar e errar rápido, é ter oportunidade de ser experimental, então tem algumas características parecidas, mas eu acho que certamente não existe um caminho linear. Antigamente você se formava, ia para o escritório, ficava lá 15 anos, poderia virar sócio, e hoje 15 anos é uma eternidade, né? A gente não consegue nem projetar o que vai ser o mundo, mas eu acho que nada substitui o trabalho, o estudo. Então eu acho que muitas vezes o pessoal da geração mais nova vem com uma qualidade, assim, impressionante, as pessoas que estão se formando hoje, tanto em termos de formação, capacidade, entendimento, mas às vezes não dão o tempo necessário para as coisas maturarem. Então é um desafio muito grande, assim, cada vez menos encurtando os prazos das gerações, mas eu acho que é o melhor momento para ser advogado na existência, assim. O momento que está tudo mudando, tudo a ser construído e uma grande oportunidade de contribuir com essa nova dinâmica. Com certeza, e é até engraçado, porque no começo do podcast você mesmo disse assim, essa nossa percepção do tempo, né, que as coisas estão acontecendo tão rápido, numa velocidade tão rápida, que você começou a falar assim, não, lá em 2017, né, assim, realmente 2017 parece que foi há muito tempo atrás, né, lá em 2017 quando ainda se falava em advogado 2.0, e isso tem 2 anos, e o que já mudou de 2017 para hoje realmente é impressionante. E pega num ponto também que você disse, né, que eu achei muito interessante, que a gente tem que focar no nosso processador, né, porque o HD a gente consegue buscar, a informação a gente consegue buscar, agora o processador
é a questão mais difícil e é o que vai diferenciar um bom advogado de um advogado mediano, enfim. E isso aí eu acho que bate nas competências, né? O que você vê de competência? Um advogado, se você pudesse dar uma dica assim, seria legal trabalhar tais competências para se preparar para o que vem por aí. O que você recomendaria? Legal, eu acho que tem um aspecto aí que é uma coisa que eu costumo falar muito, que é esse drive do advogado. A advocacia, o direito, ele acaba atraindo pessoas, por essência, mais conservadoras. Tem uma coisa que eu brinco, mas que é uma verdade muito grande, quem que é o profissional que escolhe direito? É aquele menino, aquela menina que gostava de história, geografia, porque geralmente tem um professor, muitas vezes até de formação mais esquerda, que fala melhor, que tem oratória, não queria matemática, porque geralmente tem um professor mais introvertido, muitas vezes matemática não é bem ensinada na escola, biologia também não é dele, então ele não quer área médica, ela não quer área médica. Então, ele geralmente, o profissional do direito é alguém com uma vocação grande para as áreas humanas e alguém que quer, de alguma forma, mudar o mundo. E aí, essa pessoa geralmente quer ir para sociologia, psicologia. E aí, os pais chegam e falam: não, meu filho, vai para direito, vai, minha filha, fazer direito, que você vai se encontrar, uma carreira ampla. Poxa, você pode fazer concurso público, você pode trabalhar em várias coisas, tem várias áreas. Então, já aí você já corta e pega pessoas conservadoras. A pessoa que é mais arrojada, ela vai seguir em ciências sociais, ela vai seguir em psicologia. E aí essa pessoa entra no direito, fica lá alguns anos, a faculdade de direito é uma faculdade mais fácil de se passar, então você não tem uma matéria como cálculo ou estatística que corta as pessoas, e aí essa pessoa se forma, entra no escritório, está meio desestimulada, e aí a gente aprende que a gente tem que fazer que nem a jurisprudência, que a gente tem que citar a doutrina, que bonito ou bonita é aquele advogado, aquela advogada mais velha, que a gente tem que seguir o caminho. Então é um conjunto de pessoas neofóbicas que lidam com interesses alheios dos seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou empresas, e que tomam condutas conservadoras a vida inteira. O advogado, a advogada é um bicho conservador. Só que a gente está no mundo líquido, né, de Bauman, em que tudo acontece rápido, em que a inovação acontece. Então, a principal característica que eu acho que deve ser alterada na profissão é que o advogado, a advogada, ele passe a se conectar com a inovação. Então, é não ter medo do novo, é experimentar, é se dar o braço a torcer, em tentar coisas novas, ainda que elas sejam infrutíferas, ainda que não seja a melhor forma. Então, o advogado, a advogada, ele tem que estar perto do que há de novo, da inovação, porque isso vai dar uma vantagem competitiva para ele entender aquela realidade. Então, se eu sou a primeira pessoa a entrar num aplicativo de transporte, quando tiver discussão de como isso deve ser regulado, eu já vou entender. Se eu estava operando Bitcoin, eu entendo como se funciona a criptomoeda, se eu uso muito uma determinada rede. Então, aquele que vê primeiro, aquela que vê primeiro tem a capacidade de comentar. E você vê uma infinidade de temas surgindo e muitas vezes o advogado não pode contribuir porque ele está muito alheio, ele está muito longe dessa inovação. Então, eu acho que a principal característica é tentar conviver. Você tem hoje no Brasil uma série de centros de inovação, uma série de comunidades, ecossistemas, então tem que se infiltrar, conviver com designer, conviver com publicitário, conviver com engenheiro, conviver com pessoal de tecnologia, que isso vai te dar a oportunidade de enxergar essa realidade para que você use o direito em prol da inovação. Então, eu acho que talvez a maior dica seria essa: ir para onde está o novo. O novo é o lugar legal e não ter medo de tomar risco. Só cresce quem toma risco. E se você ficar sempre seguindo os passos das pessoas que você admira, se você ficar pisando nos passos dessas pessoas na areia, você nunca vai deixar os seus. Então, eu acho que o lance é buscar o seu caminho, buscar suas experiências, caminhar para dentro mesmo no intuito de se descobrir. Então, mas é uma coisa muito difícil, tá? Os profissionais do direito, a gente foi doutrinado a ser tradicional, doutrinado a ter medo, doutrinado a querer seguir o status quo. Só que a gente está num mundo que o status quo ele se desconstrói a cada segundo, né? E como que você está vendo a reação dos clientes com essa mudança que já está acontecendo com vários advogados, com vários escritórios? Como que está a sua percepção do outro lado da mesa? Cara, é interessante isso. Assim, eu, quando comecei esse negócio de inovação lá em 2016, que eu fundei o Sem Processo, eu mandava mensagem para as pessoas no LinkedIn, criei a B2R em 2017. Cara, eu era tido por muitas pessoas como uma pessoa meio doida, meio maluca, até porque, cara, eu tinha já uma carreira estruturada, tinha publicado livro de direito minerário, a gente já atuava para grandes clientes, então todo mundo viu o meu movimento como um movimento completamente maluco. Mas é engraçado que hoje
Cara, é até difícil, assim, a gente está muito na advocacia corporativa. Esse ano a gente trouxe, sei lá, 4, 5 sócios novos para o escritório, e eu tenho o meu grande desafio hoje é ter tempo para atender a todas as pessoas que têm interesse em conversar com a gente, em pedir nosso apoio. A gente tem advogado para as maiores empresas do Brasil e elas são super felizes, porque a gente atende rápido, a gente não tem o intuito de cobrar de maneira inadequada, a gente busca ser justo, a gente consegue ter uma atração no escritório de talentos muito legais. Então são pessoas brilhantes que não querem ficar nesse status quo, que querem uma coisa nova. Então eu particularmente estou muito feliz e não tenho do que reclamar, e eu acho que o caminho vai ser esse. Assim, a gente, inclusive, tem muita gente solicitado pelo LinkedIn, pedido de benchmark, como é que é ter uma pessoa de programação dentro do escritório, como é que é ter um designer, como é que vocês fazem isso. Então, a gente o nosso desejo é muito contribuir com esse ecossistema e ajudar nessa inovação, mas eu acho que a receptividade ela não poderia ser melhor. Porque as pessoas querem isso. Muitas vezes as pessoas fogem dos advogados ou não querem essa dinâmica. Então, quando você tem uma coisa diferente, é muito do que aconteceu na telefonia ou nos próprios bancos com a fintech, né? Então, você vê hoje grandes bancos seguindo a dinâmica de fintechs que aprenderam a lidar com seus clientes com UX, Customer Success. Então, assim, tem toda uma experiência do usuário que está relacionado. Então, o mercado tem reagido muito bem. E é engraçado que quanto menos a gente tem medo, mais a gente se expõe, mais a gente bota a cara com o que a gente efetivamente acredita, mais o mercado reage e mais a gente fica confortável para seguir nessa dinâmica. Então, a gente está super feliz de poder fazer o que a gente acredita, com as pessoas que a gente acredita, e ainda ter o reconhecimento do mercado e ter a oportunidade de trabalhar e pagar nossas contas. Isso é realmente ótimo, porque saiu, não sei se você viu, saiu naquela anuário Análise Advocacia 500, uma pesquisa, e nessa pesquisa eu fiquei bem chocado, porque ela apontou que só 2 em cada 10 executivos eles estavam totalmente satisfeitos com os serviços que os advogados prestavam para as empresas. E aí, quando era o próprio sócio que prestava o serviço, esse índice ele subia para 37%. Então, assim, eu acho que acaba também que a gente está se adaptando, está sendo exigido mais do mercado para atender melhor os nossos clientes, né? Porque a gente nós do direito temos um mundo meio paralelo, né? A gente usa uma roupa meio diferente, a gente fala um pouco diferente, a gente, né, tinha o costume de cita latim, enfim, uma coisa, é um mundo meio estranho para o resto das pessoas, né? Sim, tem coisas muito tristes aí. Por exemplo, a gente fez aqui na Future Law uma campanha de Setembro Amarelo, né, para falar sobre depressão, suicídio, e você vê que um dos maiores índices é no mercado jurídico. O mercado jurídico tem um índice de doenças mentais muito grande. Você vê, como eu falei no início, a questão da desigualdade em vários sentidos. Então, o mercado tem algumas pesquisas que dão conta de que metade dos profissionais hoje, metade dos advogados e advogadas em grandes escritórios não tem interesse em se tornarem sócios dessas bancas. Então, você tem um ambiente de pessoas muito desestimuladas, completamente infelizes, fazendo coisas que elas não gostam, e isso, obviamente, passa para o cliente, né? Você não tem como não transferir. Então, se você não buscar ambientes de estímulo, empoderamento, abrir espaços, cativar as pessoas, isso vai ser uma continuidade. Só que hoje, muitas vezes, o cliente, principalmente o cliente de grande empresa, ele está no mercado meio monopolizado, né? Então você tem a mesma praxe, para onde você foge, né? Então, é o que eu volto a dizer, a questão das fintechs foi muito claro. O Brasil tinha poucos bancos, você era obrigado a estar tendo relação com determinados bancos, e aí começaram a surgir essas fintechs buscando encantamento, buscando uma experiência do usuário melhor. E o que aconteceu? Os próprios bancos passaram a aderir. Então hoje você tem muito mais opção, e mesmo aqueles bancos anteriormente mais tradicionais, eles vieram para esse movimento. Então eu acredito isso. Eu visualizo muito as grandes bancas no Brasil abrindo seus espaços, tendo ambientes mais modernos, mais conectados, e não só de forma superficial, de forma interna, mas é uma mudança muito grande. Assim, a gente tem que mudar o drive do advogado, da advogada, e desde coisas de besteiras, né? Uma coisa que eu sempre não entendi: por que as pessoas tratam mal o estagiário? Então, assim, existe uma praxe no mercado que eu fui tratado mal, eu vou tratar mal. Então, tem uns anacronismos, umas coisas completamente sem sentido que são reproduzidas no mercado jurídico que devem ser alteradas.
E como que você vê? Você acha que há um risco de comoditização assim, do serviço jurídico em razão de todas essas novas tecnologias e dessa quantidade de profissionais que a gente está formando? Como você muito bem disse, às vezes você está formando advogado, o cara passa 5 anos na faculdade, faz uma pós-graduação, enfim, faz estágio, chega lá para pegar um contencioso de massa e ficar simplesmente copiando e colando contestação. Como que você vê essa mudança? Há esse risco de comoditização do serviço? O que pode fazer para que isso não ocorra? Eu acho que assim, a gente tem uma imagem lá na B2L que a gente usa desde o início, que a gente gosta muito, são 2 profissionais. Um deles, atualmente, né, cheio de trabalho na mesa, repetitivo, super infeliz, e outro com menos coisas e muito mais entusiasmado. Então, eu acho que o que pode ser automatizado deve ser automatizado. Então, assim, a advocacia ela já viveu com máquina de escrever. Imagina quão desestimulante devia ser você fazer uma petição, errar na última frase e ter que datilografar tudo. Olha que mundo brilhante é o mundo do Word em que você edita. Então, isso foi um avanço, isso permitiu que os profissionais focassem mais. O Richard Susskind, ele fala que na década de 90, ele falava que todos os advogados iam utilizar e-mail, ele quase foi expulso da Associação de Advogados lá do Reino Unido, porque o pessoal achou que isso ia acabar com a relação profissional entre cliente e advogado, e muito pelo contrário, né? O e-mail só impulsionou. Então eu acho que a tecnologia ela vem justamente para substituir esse trabalho braçal e ela abre oportunidade para um universo de outros trabalhos, mas que exigem uma capacidade cognitiva. Eu acho que a questão dos novos profissionais, o mercado é saturado, mas eu acho que tem muita gente querendo o caminho fácil, muita gente não querendo estudar. Infelizmente, muitas universidades prestando um serviço de muito baixa qualidade. A gente tem uma metodologia do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, o ensino ele precisa ser reformado e os profissionais devem buscar. Para quem tem qualidade, quem se dedica, quem trabalha 15, 16 horas por dia, não falta espaço. Muito pelo contrário, esses profissionais são disputados à tapa. O lance é que não dá para... Hoje em dia, se você tiver um nível mediano baixo, você não vai entregar. Então, você vai acabar sendo instrumento e isso é muito ruim para a profissão. Então, eu acho que o uso da tecnologia, ele bota a advocacia onde ela deveria estar. Então, a advocacia, desde os seus primórdios, são profissionais que contribuem com a sociedade. As grandes revoluções, o iluminismo, a Revolução Francesa, tinham nas suas cabeças os advogados. Então, são pessoas que refletem sobre a sociedade, são pessoas que estão no Estado, são pessoas que estão tanto no Ministério da Justiça como em outros ministérios, são pessoas que ajudam os empresários, que ajudam as famílias. Então, o direito ele permeia todos os aspectos da economia e da sociedade, mas é preciso profissionais hiperqualificados. Então, eu acho que na medida em que a gente dá tempo e automatiza esse trabalho braçal, a gente acaba dando tempo para esses profissionais se qualificarem e contribuírem com essa nova realidade, porque a gente vai ter desafios de toda a ordem. E se a gente não tiver bons advogados, a gente vai entrar numa sociedade em colapso. Então, o direito ele esfria a sociedade, ele acha os caminhos, mas é essencial transpiração, né? Eu acho que o trabalho, o estudo, eles são insubstituíveis. E é isso que a gente precisa fazer como ser humano, é ter criatividade. E para você ser criativo, para você ter soluções que não foram pensadas antes, você tem que ter um background. Ninguém consegue trazer uma solução, um novo caminho, se não tiver muita experiência, muito estudo. Então, o Picasso, quando ele inventou o cubismo lá, ele pintava quadros com uma perfeição de um renascentista. E aí, depois que ele conseguiu pintar que nem um renascentista, ele se reconstruiu e criou o cubismo. Então, o direito é a mesma forma. Para a gente se reconstruir, a gente precisa entender bem os fundamentos e a base. E eu acho também que pode até parecer um contrassenso, mas assim, é claro que demanda muito mais trabalho, muito mais dedicação no lugar certo e tudo mais. Porém, é mais fácil você competir entre os top 10%, do que competir com os outros 90%, né? A quantidade, vamos dizer assim, de pessoas que têm medianas nesse mundo de advogados e que já se acomodaram, enfim, por um motivo ou por outro, aí as pessoas vão ficando para trás e tudo mais. É muito melhor e muito mais fácil você tentar competir nesse topo 10% do que ficar no meio dessa massa, né? E o que é interessante, isso é engraçado, né? Assim, a gente, como eu estava falando de televisão e de audiência, antigamente você só iria fazer sucesso se você tivesse uma das grandes 5 emissoras.
Hoje você pode ser um youtuber. Eu citava até em 2017, nesse longínquo ano, o Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara do Piauí, que, cara, ele fazia um canal no YouTube, era o youtuber mais assistido do Brasil e nunca passou nem na porta de uma grande emissora. Eu acho que é engraçado hoje, porque a advocacia é da mesma forma. Então hoje você não precisa estar numa grande banca, você não precisa estar no eixo Rio-São Paulo para criar uma tese, para se destacar. Então hoje você publica um artigo, eu falo muito disso, de um amigo meu, que ele, na época nem era amigo, a gente se conheceu no WhatsApp, ele escreveu um artigo no Jota, eu indiquei ele para um determinado escritório de um outro amigo muito grande, e ele foi contratado no dia seguinte por um artigo que ele escreveu. Então hoje você tem a oportunidade de gravar, de filmar, de pensar, de escrever e competir em pé de igualdade com qualquer pessoa no Brasil. Então hoje eu acho que é muito mais fácil ter acesso a esses 10%, eu acho que você não tem uma barreira de infraestrutura. Então você pode ser o Whindersson Nunes, é óbvio que você está competindo com milhares de pessoas, mas você pode chegar a ser um Whindersson Nunes do direito, e eu vejo isso como orgulho, talvez algumas pessoas veem como deboche, mas pelo contrário, eu acho super legal, é você se destacando e você fazendo o seu. Então eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande que não existia anteriormente. Anteriormente, se você estivesse fora desse eixo, dessas grandes marcas, você não existia. E hoje a gente pode ter a possibilidade de existir mesmo fora desse eixo, desde que você tenha um trabalho de qualidade. Então eu concordo. Tem que caminhar aí para os 10% da pirâmide e tentar se manter lá, mas muito suor, muito esforço, mas o caminho é esse. Exatamente. E falando aí, né, em educação e tudo mais, para a gente já até ir caminhando aqui para o final do episódio, quem quiser procurar mais sobre o tema, quiser se informar mais, estudar, cursos, é claro que já tem até, né, tem a Future Law, que eu já fiz vários cursos e indico sempre a Future Law, porque realmente os cursos de lá são fora da curva, e coisas como programação, visual law, metodologias ágeis, enfim, coisas que a gente nunca tinha visto no direito, estão super acessíveis lá. O que você indica? Livros, sites, filme, enfim, qualquer coisa nesse sentido para quem quer acompanhar essa advocacia 4.0, quer estar nesse topo 10%. Legal, Gustavo. Algumas coisas, né? Uma delas é a B2L, a b2l.org.br. A gente criou para ser esse portal. Então, cara, ano passado a B2L apoiou, 300 eventos no Brasil, muito material, muita notícia publicada lá. Então, fica a dica, tem muita coisa legal. Um outro aspecto também para puxar para o nosso lado é a Future Law, obviamente. A gente está hoje em São Paulo, aqui na Faria Lima com a JK, e na Future Law acontecem esses cursos, e a gente, a partir de março, a gente vai caminhar para um online, que é um pedido muito grande hoje. Então hoje nossas aulas são só físicas aqui na Faria Lima com a JK, o que é muito legal porque tem experiência, tem a troca, mas a gente vai fazer cursos online com o intuito de contribuir com o ecossistema de maneira geral. Também tem a nossa revista, a RD Tech, que é uma revista da Revista dos Tribunais. É a primeira revista, a Revista dos Tribunais é a editora mais tradicional do mercado jurídico e a primeira revista ligada à tecnologia, e a gente tem uma coleção Future Law. Então tem o Advogado do Amanhã, tem a Lei de Dados comentada, eu tenho um livro de startup, mas aí pela Saraiva também, que é bem bacana. Então a gente tem produzido esse grupo aí, a gente tem um grupo que a gente chama dos futuristas do direito, e tem uma galera muito boa produzindo. Saiu Regulação 4.0 da Isabela Ferrari com o Daniel Becker. Está saindo o livro do Lucon com o Giovanni sobre processo civil. Então tem alguns livros muito legais sobre inovação e direito. Eu recomendo muito acompanhar a RT. E a gente tem uma coluna no Jota de Direito e Novas Tecnologias. Quinzenalmente sai um artigo, e aí a gente escreve, a gente tem um grupo de pesquisa e tem convidados, e a gente fala sobre fintech, insurtech, meio ambiente 4.0, os temas mais modernos. Então a gente tem tentado contribuir, tentado gerar material para essa nova advocacia e acompanhar e tudo que está acontecendo, mas é tudo tão rápido. Você escreve um livro, em menos de um ano ele já está velho e já vira peso de papel, cara. Exatamente. E para quem quiser te encontrar na internet? Cara, só o LinkedIn e o meu WhatsApp. Meu WhatsApp aí tá pelo mundo aí, diariamente, pessoas do Brasil inteiro vêm falar comigo. Eu tento responder o mais rápido possível, mas são muitas mensagens, mas o LinkedIn é o melhor canal. Não tem Instagram, é só o LinkedIn, Bruno Feigelson. Me procura, manda mensagem, o que eu puder ajudar. Das ideias mais doidas, as mais simples, contem comigo. Tento responder no prazo menor possível e contribuir com o ecossistema. Ótimo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Parabéns, Gustavo. Parabéns aí pelo projeto. Conta comigo e vamos que vamos, cara. Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio, pessoal.